Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma reflexão da madrugada. A ideia de fazer esses vídeos é transmitir de forma clara e objetiva e de forma simples alguns conceitos que são aplicados na psicologia. E o conceito de hoje será sobre função paterna e função materna. Assim como o próprio nome já diz, função paterna é a função exercida pelo pai, função materna é a função exercida pela mãe. Mas veja só, no mundo de hoje, ainda mais que esses papéis de gêneros não estão tão bem definidos, a função paterna pode ser exercida pela mãe e a função materna pode ser exercida pelo pai. Ou seja, não tem uma questão de só o pai pode exercer a função paterna e a mãe exercer a função materna. E é importante vocês saberem também que a função materna e paterna não é só o pai ou a mãe que pode exercer essa função. Qualquer pessoa que tenha essa função de cuidado sobre uma outra pessoa pode exercer essa função. Veja bem, quando se fala de função materna ou paterna, não é só o pai e a mãe que pode exercer essa função. Qualquer pessoa que exerça uma função de cuidado de outra pessoa, especialmente se tratando de crianças, vai exercer essa função. Professores, médicos e qualquer pessoa que tenha contato com a criança, tios, avós, irmãos inclusive, pode exercer essa função. A função materna, quando a gente para pensar sobre função materna, é essa função que a gente geralmente associa com uma mãe. Um cuidado, uma atenção, um carinho, um acolhimento. Tudo aquilo que geralmente quando você fecha o olho e pensa que sua mãe fazia por você, seja um cuidado quando você está doente, uma comida, conselho, carinho, acolhimento, proteção, isso é considerado uma função materna. E vice-versa, e de outra forma, a função paterna é aquela exercida pelo pai ou qualquer pessoa que exerça, nós já falamos isso, né? São aquelas funções de proteção, no sentido de segurança, de sustento, de criação, de regras, né? Na psicanálise a gente chama isso de castração, aquela função que somente o pai, ou que geralmente o pai é aquele que é o ruim, né? Que a gente fala assim, meu pai não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo, ou é aquele que fala assim, olha, você tem que ser educado, você tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Então isso é uma função que geralmente é exercida pelo pai. E aí o que acontece? Uma das primeiras pessoas a falar sobre isso, a importância dessas funções, foi Freud, no famoso Complexo de Édipo. Toda a criação da psicanálise, a base da psicanálise, que seria essa abordagem psicológica criada por Freud, lá na época de 1900, se trata sobre essa relação com o pai e com a mãe. Né? A psicanálise, de certa forma, ela é muito criticada porque tudo que acontece na vida de uma pessoa geralmente está ligado com as suas primeiras experiências infantis, aquele primeiro amor com o pai e com a mãe. No mundo de hoje, onde as famílias, assim, as constituições de famílias estão tão diferentes do que eram há alguns séculos atrás ou até algumas décadas atrás, a função de pai e de mãe pode ser exercida por uma pessoa só. A gente vê mães solos aí, né, criando toda uma família, ou seja, ela tendo que exercer a função de pai e de mãe, e hoje em dia até vários pais, né, que assumem essa função de criar os filhos sozinhos. O que acontece? Isso não é muito recomendado. Não que às vezes não é uma questão de escolha, né? Mas você exercer as duas funções é muito difícil, ou seja, aquela pessoa que dá amor, que protege, que acolhe, que não deixa sair para o mundo, porque o mundo lá fora está muito perigoso, também tem que ser aquela pessoa que dá coragem para a pessoa enfrentar o mundo. Né? Enquanto a mãe está ali protegendo e querendo que o filho fique tudo dentro de casa, o pai está dizendo, vai lá, você consegue. Então isso é muito importante para a criação do ser humano de uma forma completa. Por isso que a família é tão importante. Por que é tão importante falar da função paterna e função materna? Porque o excesso ou a falta de um dos dois vai influenciar na formação do adulto, que vai ser formado dessa criança que veio anteriormente. Né? Então, o excesso da função materna, essa mãe que protege a qualquer custo, vai impedir que o filho vá ao mundo, procure formas de crescer, formas de enfrentar o mundo. Vai ser um filho que não aguenta a frustração, por exemplo. Né? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não consegue fazer nada sozinha. Esse é um caso de excesso. Essa falta vai causar o mesmo dano, vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que não teve alguém para protegê-la. Então,
tanto o excesso quanto a falta vai prejudicar essa pessoa. A função paterna é da mesma forma. Quando o pai vai lá e diz para a pessoa como é que a sociedade funciona, como é que o mundo funciona, que vai lá e dá regras para essa pessoa, ela vai estar pronta para viver na sociedade, pronta para viver no mundo. Né? Quando a função paterna não é exercida, quando a criança não tem limites, vamos dizer assim, é uma criança que acha que a vida vai ser do jeito que ela quer, que as coisas lá fora vai ser do jeito que ela quer, que o chefe vai comportar do jeito que ela quer, que o parceiro vai comportar do jeito que ela quer, e a vida não é assim. Né? E da mesma forma, o excesso e a falta, por exemplo, um pai que mima a criança demais, que não dá limite para a criança, vai prejudicar da mesma forma. Então, algumas vezes as pessoas aparecem na clínica, a maioria das procuras que são relacionadas a pais e mães são nesse sentido. A pessoa tenta recuperar ou tentar equilibrar essa função que foi exercida de forma errada. Outra coisa que determina também essa questão da função materna e paterna é uma coisa tão séria que, por exemplo, geralmente, né, a psicologia junguiana, que falou muito sobre isso, é sobre essa transferência, vem dizer que a gente procura nos nossos parceiros, seja marido ou seja mulher, uma pessoa que acabe representando aquilo que você teve na infância, com a função materna e função paterna. Quando na cultura popular se diz que geralmente a gente se casa com a mãe da gente, ou a gente se casa com o pai da gente, é verdade. Por quê? Porque a gente tenta repetir aquele relacionamento que a gente tinha com o pai ou com a mãe, seja ele bom ou seja ele ruim. Quantos casamentos que vocês conhecem, ou talvez vocês estejam vivendo até no seu próprio casamento, é uma relação que não é de dois adultos, né? É de um filho procurando um pai, um filho procurando uma mãe, no caso, né? E uma filha procurando um pai e um parceiro. Não são dois adultos. Então, eu tentei retratar nesse vídeo a importância da função materna e função paterna. Se você tem alguma dúvida, sugestão, se tem alguma pergunta relacionada a isso, ou se você vê que alguma coisa do que eu disse bate com a sua história e gostaria de saber um pouco mais, mande um vídeo, entre nas redes sociais, tem aí no YouTube, Instagram e aqui no WhatsApp. Será um prazer responder vocês no próximo vídeo. Se você acha que algo que eu disse te ajudou, fez sentido para você, compartilhe. Vamos fazer a psicologia chegar de forma mais simples para pessoas que às vezes nunca ouviram falar dela.